aí, meus príncipes, continuando com o tipo de vídeo que vocês estão gostando das criaturas que a Fundação conseguiria ou não conter, eu recebi uma sugestão do Zalgo, essa coisa horrorosa que vocês estão vendo aí na tela, que inclusive muitos comparam com o Rei Escarlate. Então, como sempre, antes de começar, se inscreve aí e dá uma hypada no vídeo para ajudar a aumentar o alcance dele. E agora vamos descobrir quem é essa criatura chamada de Aquele que Corrompe. Zalgo é algo horrível. Zalgo é algo que está chegando. Ele vai chegar logo logo. Ele vem. E ele espera atrás da parede. Ele é uma desgraça que está à espreita. É paciente e inevitável. Essa entidade que uma vez ganhou o nome de Zalgo é a mais sinistra quando o assunto é o caos e a destruição da realidade. Ele é uma força que pode causar insanidade e causar o fim do mundo. Ele encarna uma espécie de forma de horror cósmico, representando uma ameaça omnipresente e que desafia destruir a ordem e a sanidade. Ele também é chamado de mente coletiva nespertiana, sugerindo que ele é uma consciência coletiva em vez de uma única entidade. Resumindo, o Zalgo é uma entidade de puro caos, uma criatura maligna e caótica, que encarna a destruição, a decadência e a ausência absoluta da ordem. Mesmo que muitos falem que a verdadeira aparência do Zalgo é desconhecida, abstrata ou incompreensível, existe uma representação que diz que ele é uma abominação sem olhos e com 7 bocas. Nas suas mãos, ele segura objetos cósmicos de um poder gigante. Na mão direita ele tem uma estrela morta, simbolizando um poder profundo e destruição do universo, enquanto na mão esquerda ele segura a vela cuja luz existe sombra, que está manchada do sangue de Amdaigar, o seu maior inimigo, a entidade que representa a vida e a ordem. Das suas 7 bocas, 6 falam em várias línguas incompreensíveis, mostrando ainda mais a sua natureza alienígena e os limites da compreensão humana. A 7ª boca, no entanto, tem um único propósito bem macabro, que é cantar a canção que acaba com a Terra, algo tão potente que é capaz de destruir tudo. O texto Zalgo é um texto amaldiçoado ou texto com falhas. É uma representação digital da influência do Zalgo e que mostra bem a sua identidade, porque esse texto abusa de vários caracteres específicos do Unicode, que é um padrão internacional de códigos únicos para cada caractere, fazendo com que vários caracteres fiquem um em cima do outro, deixando um texto poluído e confuso. Isso transmite bem o que o Zalgo é, até mesmo de um jeito digital e simples, mostrando a corrupção e desordem. Até agora vocês já devem ter entendido que o Zalgo não é meramente um monstro físico que pode ser contido ou derrotado por meios convencionais. Ele é uma força conceptual que pode infiltrar e destruir a realidade e a consciência de dentro para fora. E só de pensar que ele sequer tem um corpo tangível é aterrorizante. Ele é um horror cósmico que não dá para escapar e que continua além da compreensão. Os poderes do Zalgo, obviamente, são voltados para o objetivo dele de destruir e causar o caos. Afinal, ele é a personificação dele. E eu só vou passar por cima dos principais, porque são muitos mesmo. O Zalgo tem a chamada manipulação das almas, que é a capacidade de controlar as almas do jeito que ele quiser, inclusive destruindo elas. O ponto auge desse poder é a canção da alma, que é uma bela música que é cantada pela 7ª boca dele, e que é capaz de devorar as almas do planeta inteiro. Ele também tem a manipulação mental e de insanidade, como já falei antes. Ele confunde o pensamento das pessoas e até mesmo cria pensamentos que levam a pessoa até mesmo a se desviver. Apenas a presença dele pode causar um vórtice de loucura, que também é chamada de manipulação de insanidade tipo 3, criando um tormento psicológico gigante e que não dá para reverter. Tem a manipulação da realidade conceitual, podendo corromper o próprio tecido da realidade, mudar o clima do planeta, causar falhas em espaços-tempos, e como ele manipula o conceito, ele pode criar e destruir ele, fazendo construções absurdas e sem sentido, como por exemplo, uma armadura esculpida no sofrimento das mães. Essa coisa tem vários tipos de imortalidade, sendo do tipo 1, 3, 7, 8 e 9. A existência do Zalgo é abstrata e incorpórea, funcionando como uma mente coletiva e caótica, tendo também uma existência metafísica do tipo 3 e possivelmente 4, sendo totalmente separado da realidade, permitindo que ele exista fora da realidade normal. Isso já inclui a manipulação dimensional e espacial, sendo ele capaz de ir para várias dimensões diferentes, influenciando e modificando elas
delas, distorcendo, duplicando e até criando cópias, dentre vários outros poderes como metamorfose, criação de ilusões, invocações de bestas que devoram almas, necromancia e outras infinidades de coisas. A canção da alma que vai sair da sétima boca do Zalgo, quando ele decide destruir a existência, significa que o objetivo final dele não é apenas destruir a matéria, mas sim deixar para trás apenas o vazio do caos. Como se não fosse o bastante, ele tem o chamado conhecimento antigo, que é o conhecimento de todos os mundos, dimensões e conceitos, sendo até mesmo mais rápido do que a luz e sendo infinitamente resistente. Se formos imaginar um tamanho físico para ele, existem descrições que dizem que ele é grande o suficiente para segurar uma estrela morta na mão. Além de, claro, nenhuma novidade, ele conseguir controlar o próprio tamanho. E como um ótimo ser demoníaco, ele claramente teria um exército cruel igual ao líder, criados por ele mesmo. Alguns até podem surgir em formas alternativas e são separados por habilidade, capacidade e força. Ele pode criar essas criaturas com base em humanos, demônios, mutantes, híbridos, zalgolianos e ciborgues. E essas coisas estão no Palácio do Zalgo, dentro do submundo de Nesperdia. Resumindo, muitos acham que o terror do Zalgo começa apenas pela sua aparência, sem olhos e 7 bocas, mas o verdadeiro terror é a sua existência abstrata e incorpórea, surgindo apenas como uma ideia para representar o caos, e sendo inevitável. Ele mesmo pode e vai dar um fim a tudo que conhecemos, e tudo que nem sequer chegamos perto de conhecer. Mas vamos para o que interessa, que é se existe a possibilidade, nem que seja mínima, da Fundação SCP conter o Zalgo. E se tratando dessa entidade, que é várias vezes até mesmo comparada com os deuses antigos do HP Lovecraft, sendo o próprio caos, existindo antes da realidade, espaço e tempo, e existindo até mesmo antes da própria criação, isso significaria que a Fundação usaria tudo que ela tem de mais potente para tentar bater de frente com ele, sendo até mesmo outros SCPs de manipulação de realidade. A Fundação se dedica todos os dias a manter a normalidade. Já o Zalgo, por sua vez, é o oposto do que a Fundação prega. Ele destrói e corrompe a realidade o quanto ele quiser. E lembrando que ele não é meramente uma ameaça física, e não seria uma simples restrição física que conseguiria prender ele. Nesse caso, a Fundação estaria tentando prender o próprio conceito de caos, o que é literalmente inatingível. E isso chega até a ser meio filosófico, porque a própria natureza do Zalgo e a missão da Fundação é incompatível. E aqui nós temos umas classificações além das classes primárias, como Safe, Euclídeo e Keter, que significa que uma anomalia não pode ser contida, ou que futuramente a Fundação já espera que ela consiga escapar. A maioria delas representam um cenário de fim de mundo e precisam de muito esforço para tentar conter as entidades dessa classe. A outra menos conhecida é a Archon, que são anomalias que teoricamente poderiam ser contidas, mas não são contidas de propósito por causa da dificuldade ou dos efeitos colaterais que aconteceria se elas fossem presas. E temos também a Ticonderoga, que são anomalias que não podem ser contidas, mas também que não precisam ser contidas, seja por falta de conhecimento ou recursos para contenção. O fato dessas várias classificações existirem mostra que os métodos que a Fundação usa para conter pode variar muito, sendo bem flexível dependendo da situação e da anomalia que eles estão tentando enfrentar. E claramente que o potencial que o Zalgo tem de destruir o mundo mostraria que ele receberia a classificação de Apollyon, mas será que nesse caso daria para simplesmente colocar ele numa caixa e dizer que é Apollyon e acabou? Não, simplesmente não dá. Só a presença do Zalgo pode distorcer a realidade e a canção da alma pode destruir a existência. Colocar uma simples classificação seria como uma ofensa para o tanto que ele representa. Ele desafia toda a estrutura de classificação das anomalias. Ele desafia todas as classes. E a Fundação teria até mesmo que repensar o que realmente significa a contenção de uma anomalia. A única, entre aspas, fraqueza que é conhecida do Zalgo é que ele de alguma forma precisa ser invocado para se manifestar totalmente numa dimensão. Se a manifestação completa dele depende da invocação, a estratégia da Fundação poderia mudar de uma contenção direta para impedir que esse tipo de invocação ou ritual acontecesse. Mas mesmo assim, apenas a existência dele representa uma ameaça, e com apenas uma parte dele se manifestando, isso poderia causar uma corrupção quântica, distorcendo vários pontos da realidade. A Fundação até tenta bater de frente com criaturas multiversais como o Rei Escarlate, por exemplo, mas nesse caso ela está trabalhando dentro de uma realidade bem definida, mesmo que seja bem complexa. Já o Zalgo está além disso. Ele não é uma criatura multiversal, ele é uma anomalia alterversal, que pode transcender todas as dimensões e universos que existem. Mesmo que fossem usados SCPs incrivelmente poderosos contra ele, eles não teriam chance. A maioria seria de cara descartada porque o Zalgo, em teoria, não tem um corpo físico para ser destruído
ou contido, e até os métodos de contenção mais avançados da Fundação, mesmo para manipuladores de realidade como o 343, ainda acontecem dentro de uma realidade que pode ser manipulada ou compreendida. Então o Zalgo poderia facilmente corromper a realidade, anulando ou invertendo tudo. O Zalgo, em teoria, seria um Apollyon, mas até mesmo nessa categoria ele não se encaixaria, porque ele vai muito além dela ou de qualquer outra. E a missão da Fundação de manter a normalidade fica totalmente impossível nesse caso, e nós teríamos simplesmente que aceitar e tentar controlar os danos que ele causaria, se é que isso fosse possível, tentando evitar que ele se manifestasse completamente, até mesmo usando SCPs e tecnologia para talvez criar uma realidade adaptada e alterada para tentar viver nela. Com tudo que eu falei até agora, era meio que óbvio que ele seria impossível de conter de qualquer jeito, e como eu disse no começo do vídeo, o Zalgo é algo horrível. Zalgo é algo que está chegando. Ele vai chegar logo logo. Ele vem e ele espera atrás da parede. Ele é uma desgraça que está na espreita, é paciente e inevitável.